Paz do Senhor para os irmãos. Está feliz com Jesus? Diga glória. Jesus está feliz com você? Tomara. Que honra poder estar aqui. Esse é o terceiro ano que eu venho nessa edição e é a quarta vez que eu venho aqui. Um desse tempo aí eu disse que aqui eu só prego de ano em ano. Eu estou igual o som e louvor, vou te adorar de janeiro a janeiro. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Renan. Obrigado pelo carinho que sempre nos recebe. Essa igreja é uma igreja abençoada. É um povo bonito. Tem uns feinhos aí no meio, mas a maioria é bonito. Povo simpático. Até quem não tem dente sorri aqui. Aleluia. Deus abençoe toda esta igreja. Está me acompanhando pela segunda vez aqui a minha esposa. Ela veio uma vez também. E o Pentecoste e Fogo Puro que estão lá na salinha. Quem não sabe, Pentecoste e Fogo Puro são meus dois filhos. Hoje estávamos arrumando para vir para cá e eu disse para o maior: rapaz, o profeta está bonito. Aí o menor disse: você não ama seu outro filho? Eu disse: o profeta menor também está bonito. Eles são uma bênção. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Queridos, eu estava aqui sentado e eu tenho uma memória assim muito boa para algumas coisas. Eu preguei aqui a primeira vez, segunda, terceira. Eu preguei sobre o vaso na mão do oleiro, preguei sobre o altar restaurado, eu preguei sobre uma vida de oração. Nas três mensagens que eu preguei aqui, todas elas são meio que doutrinárias e teológicas, mas hoje, especificamente, eu tenho uma mensagem literalmente profética para a sua vida. Então, talvez eu não vou ficar assim, porque é contexto histórico, muita coisa não, é literalmente profética, eu não vou demorar, mas se você tiver fé, Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, ainda esse mês. Eu creia nisso, no nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Se tiver alguém em pé aí atrás, ainda tem umas 5 cadeiras aqui ainda vazias por aqui, ó. Venha para cá, você ficar bem à vontade. Deus seja louvado. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Nós vamos ler apenas o verso de número 1. E quem achou diz amém. Estou vendo umas folhinhas passando aí, mas eu estou te esperando. Amém? Então vamos lá. Está escrito assim, na versão que eu tenho, irmãos. Então disse Eliseu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, que dia? Amanhã. Diga mais forte: amanhã. Por essas horas haverá na porta de Samaria uma medida de trigo e 2 de cevada por 1 ciclo de prata, e você diz amém. Tome o seu assento e me empreste a sua atenção. Eu ouvi um amém de uma criança aí, gostei disso aí. E ela sorriu agora. Escute o que eu vou lhe dizer. O texto que nós acabamos de ler faz parte de um contexto que está literalmente no capítulo anterior, onde Samaria está sendo cercada pela Síria, porque a Bíblia diz que o rei Ben-Hadad havia feito um cerco sobre Samaria, a fim de trazer o caos sobre a cidade de Samaria. E, geralmente esses cercos aconteciam em cidades que eram muradas, como no caso Samaria era uma cidade murada, e parte das cidades do mundo antigo também eram muradas.
E por causa desse cerco, ninguém comprava, ninguém vendia nada, ninguém conseguia movimentar a economia da cidade. Samaria começa a enfrentar uma crise, e essa crise vai entrar em várias áreas de Samaria, porque a Bíblia diz que, por ninguém comprar e ninguém vender, toda a alimentação que existia dentro da cidade, ela vai acabando, a ponto de a fome ficar instalada dentro de Samaria. Eles começaram a vender cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e começaram a vender esterco de pombo por 5. E isso não era comida que qualquer um podia comer. Isso era uma comida que só comia de fato quem tinha dinheiro, quem tinha poder aquisitivo. Para você ter ideia, não daria para aproveitar muita coisa numa cabeça de jumento. Pelo menos eu, em 32 anos de idade, eu nunca fui num churrasco de cabeça de jumento. Ninguém nunca comeu esterco de pombo como farinha, mas era o que sobrou para quem tinha dinheiro dentro de Samaria. Ao ponto de 2 mulheres, que possivelmente eram prostitutas, que faziam uma vida e ambas tinham um filho, combinaram entre elas de cozinhar o próprio filho para alimentação. E através desse combinado, a Bíblia deixa claro que uma literalmente fez isso com seu filho. Ambas se alimentaram, e no outro dia, quando era para outra cumprir o trato, ela saiu fora do que foi combinado. Isso deu uma confusão entre elas, para você ter ideia do que Samaria está vivendo. Então, Samaria está numa crise econômica, porque a cidade não gira absolutamente nada. A crise econômica de Samaria fez com que a fome ficasse instalada dentro da cidade, e ao ponto de mãe estar se alimentando do próprio filho. É o caos, porque quando Deus quis provar para Israel que ele jamais se esqueceria de Israel, ele usa a figura de uma mãe, dizendo: pode uma mãe se esquecer do filho? Mas quando ele diz isso, ele está dizendo: é praticamente impossível uma mãe esquecer do seu filho, mas ainda que essa venha se esquecer, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti, provando para Israel o seu cuidado. Agora você está vendo no contexto, uma mãe fazendo do seu próprio filho um cozido de panela para poder se alimentar por causa da crise. Como se não bastasse, Samaria tem um rei dentro da cidade que não resolve os seus problemas, porque a Bíblia diz que quando o rei está passando pelo muro da cidade, essas 2 mulheres que estavam brigando por causa do filho, disseram: rei, acode-nos. Ele disse: se nem Deus está acudindo vocês, quem dirá eu, que sou um homem que não tenho a capacidade de fazer absolutamente nada? E nesse momento, o rei se revolta, e ele diz: hoje ainda eu vou tirar a cabeça do profeta Eliseu do seu pescoço. E ele manda um mensageiro ir até a casa do profeta Eliseu, e quando Eliseu está dentro de casa, reunido com os anciãos, a Bíblia diz que ele olha para os anciãos e diz: olha, eu percebo que vem um homem a pé a mim, e na sua frente vem os passos de um homem homicida, porque o rei queria tirar a sua vida. Mas o que me chama a atenção é que Eliseu não está lá onde o rei está falando, não está ouvindo o que o rei está falando, mas quando o mensageiro está indo ao seu encontro, ele já sabe por que o mensageiro vai, quem o enviou e qual a intenção de quem o envia, porque quem ora nunca será pego de surpresa. Quem ora nunca ficará enganado por ninguém, porque a Bíblia diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que você não ficará enganado por ninguém, porque o Espírito que está sobre ti não te deixará enganado. Quando o mensageiro chega, ele põe todo mundo para fora, e aí o texto diz que agora o próprio Eliseu vai até o rei, e quando Eliseu chega diante do rei, ele libera a palavra sobre o rei, dizendo o seguinte, diante de todo o povo e do rei que estava: ouçam a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor: amanhã por essas horas haverá na porta de Samaria uma medida de trigo e 2 de cevada por 1 ciclo de prata. E quando você lê esse texto, parece algo simples, mas eu quero tirar exatamente desse versículo algumas lições para a nossa vida.
Eu disse para você que Samaria está em crise. Samaria está em crise econômica, em crise política. Samaria está em uma crise espiritual, porque não vê Deus também se manifestando. Isso vai abatendo a fé daqueles que ali estavam. Está numa crise familiar, está numa crise de fome. E agora chega um profeta dizendo: ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que quando a crise chegar na sua casa, ouça a palavra do Senhor. Quando a crise chegar no teu casamento, na tua família, na tua vida financeira, ouça a palavra do Senhor. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu vi gente que passou pelo que eu estou passando, e não foi nem tão grave como o que eu estou passando, e não teve jeito, não teve fim, não conseguiu resolver nada. Mas Deus está dizendo sobre a tua vida: o que vale é a minha palavra. O problema é que a gente diz crer em Deus, mas quando a crise bate, a gente deixa a nossa fé se abater. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a palavra que permanecerá sobre a tua vida não é o que o outro disse, não é o que o médico disse, não é o que o advogado disse, não é o que o teu vizinho disse, não é o que a tua mãe disse, não é o que a tua sogra disse, não é o que o teu amigo disse. O que vale sobre a tua vida é o que eu, o Senhor, disse. E eu quero começar profetizando, e pega que é de graça. O que, pastor? Se Deus falou, irmão, pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passará sobre a tua vida. Eu sei que Deus não é gente, irmão, porque se Deus fosse gente, ele não era Deus. Não sei se é só na minha vida que acontecem uns negócios estranhos. Deus diz assim: eis que eu vou abrir uma porta, a única que estava aberta fechou. Vou eu, o Senhor, fazer um milagre. O milagre desapareceu. Parece que quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, o mundo, as situações ao teu redor começam a conspirar contra você. E você começa a ficar desesperado. Só que quem crê em Deus não duvida do que Deus fala. Eu não estou dizendo alguém que ouve apenas o que Deus disse para alguém, mas alguém que tem convicção que o que foi dito é para você. Guarda o que eu estou lhe dizendo. Tudo pode estar conspirando contra você. As coisas podem estar acontecendo até um pouco contrário do que Deus disse, mas a palavra de Deus para você é: continue escutando a minha voz, continue escutando a minha palavra. Por quê? Porque eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que eu disse é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Mas tem gente que recebe uma palavra de Deus e ele fica, né? O negócio começa a apertar. Será que foi Deus que falou? O profeta estava na carne, meu ouvido estava meio entupido. Deus não é comigo. Olha para o seu irmão, diga para ele: para de duvidar para não ter que se arrepender. Porque quando Deus faz, você fica: é, Senhor. Creia. Estende a sua mão assim. Nenhuma palavra que foi dita ao teu respeito cairá por terra. Deus está te dando uma unção profética para ativar tudo que você não estava crendo mais. E você vai entrar o ano de 2024 dizendo: aquilo que Deus falou é isso que vai acontecer na minha vida. Mas deixa eu correr. Eliseu disse: ouça uma palavra do Senhor. Segunda coisa que ele vai dizer: assim diz o Senhor. Pastor, isso é o quê? Isso é uma expressão que só profeta usa. Você pega profeta maior, profeta menor, todos os profetas da Bíblia, até aqueles que não têm um livro escrito no seu nome, eles vão começar toda a profecia dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Deus de Israel, assim diz o Todo-Poderoso. Enfim, toda mensagem profética e todo profeta usa a expressão assim diz o Senhor.
Então Eliseu está me ensinando o quê? Que quando a crise bater na sua porta, abre a boca e profetiza. Porque tem gente, irmão, que quando a crise bate na porta, ele abre a boca e murmura. Onde está Deus? Deus está dizendo, no mesmo lugar. O Senhor não está me vendo? Deus disse, enxergando perfeitamente. O Senhor não olha para mim, ele nem precisa, eu olho em todas as direções. Eu vou lhe dizer uma frase, você não fique chateado. Você é responsável pelo ambiente que você vive. O ambiente que você vive vai ser mudado de acordo com aquilo que você declara. Você pode perceber que a Bíblia vai dizer que você é aquilo que você declara. Então cuidado, irmão. A palavra que sai da tua boca, ela sai para produzir alguma coisa. Nenhuma palavra que sai da sua boca, ela sai em vão. Os mais antigos diziam que praga de mãe era um troço que pegava em filho. Não é praga de mãe, é que está escrito que o que você fala produz. Já percebeu que de tanto você falar, que não, esse menino não vai valer nada. Cresceu e está como? Valendo nada. E de tanto você dizer, eu não posso, você nunca pôde. Eu não consigo, você nunca conseguiu. Não vai dar certo, nunca deu certo. Por quê? Porque aquilo que você declara tem poder. Então, se você está declarando coisas que não acontecem, por que não trocar o disco? Disco nem toca mais, põe um pendrive aí agora e muda. Mudar para quê? Se esse menino está usando droga, está perdido, essa menina está na prostituição, essas coisas estão tudo loucas, seu casamento está lá, o cara bebendo, não quer saber de nada, começa a mudar a profecia. Não diga que não presta, que não vale, que não é. Começa a profetizar, está lá, bebendo cachaça, mas daqui um dia vai estar tomando Santa Ceia. Pastor, mas o meu filho está atolado nas drogas. Pois é, hoje ele está lá, dando um teco lá, mas daqui um dia ele vai estar aqui, dando um teco na raiz de Jessé. Ei, eu quero profetizar, irmão, que quando você começar a mudar a sua mensagem profética sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre o teu ministério, sobre qualquer área da tua vida, essa palavra liberada através da tua boca vai mudar tudo o que você está vivendo. Me ajuda a pregar aí que depois eu te dou R$10. Pegue na mão desse irmão, e se ele não quiser pegar na sua, pega na dele só de raiva. Olha dentro do zoião dele e diga assim, Deus, não fala com raiva, diga Deus, não precisa de outro profeta, Ele já tem você, então abre a tua boca e profetiza. Não, pastor, estou esperando Deus mandar alguém. Vai morrer esperando. Deus põe Ezequiel no vale. Diz assim, dá uma olhada. Não toca, que eu sei que o osso está esfarelando. Só olha. Depois que ele olha, falou, me dá um diagnóstico. Ezequiel falou, Senhor, pelo estado do osso, não tem jeito. Está em esfarelamento. Mas pela boca de quem fala, é tu que sabe. Porque para o osso não tem jeito, mas quem fala foi que criou. Então eu não sei. Deus falou, já que tu não sabe, sei eu. Profetiza. Como? Profetiza. Sabe o que Deus está dizendo para ele? No vale você tem duas opções, meu filho. Ou você vira osso, ou vira profeta. Se você não profetizar, vai se tornar osso igual eles. Mas se você abrir a boca, eu transformo esse osso em um exército poderoso. Então está na hora de você mudar. Você abre a boca para falar coisas que não produz nada. Mas na sua boca tem uma palavra profética que vai mudar teu ambiente. E eu declaro que você vai sair daqui essa noite para viver exatamente isso. Não profetiza aquilo que você está vendo, profetiza aquilo que você está crendo. Talvez você não está vendo nada, mas quando você colocar, irmão, fé é um troço esquisito.
A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento do que se espera. Tudo a prova do que não vê. Como que vai provar o que não vê? Só a fé faz isso. Você não está vendo nada, mas profetiza, porque a fé já está fazendo você ver alguma coisa. E Deus vai mudar esse ambiente através da tua boca. E vou repetir, Deus não vai usar ninguém, Ele vai usar você. Pastor, mas é que é você. Mas é você. Mas eu não sei nada, mas é você que Ele vai usar. Se você não sabe, quem habita em você te ensina. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ensina todas as coisas. Aí Ele vai colocar uma palavra nos teus lábios. Estende a mão e pega isso. Quando você profetizar, você vai ver como Ezequiel viu no vale. Um ruído, é pequeno, mas as coisas vão começar a tomar jeito na tua vida. Mas deixa eu correr, escute. Tudo bem. Ele muda o disco, põe uma palavra profética nos lábios, mas a profecia dele é absurda, gente. Porque ele diz: assim diz o Senhor, amanhã. Eu disse que dia? Amanhã. Não, é semana que vem, não. Ele disse o quê? Amanhã. O que Eliseu está dizendo é que o que está faltando, desde o dia que Samaria foi cercada, ao ponto de churrasco de cabeça de jumento, com farofa de esterco de pombo, com mãe cozinhando filho, não tem nada em mercado, não tem nada no armazém, não tem nada no armário de casa. Ele está dizendo: amanhã haverá. Onde? Na porta. Você consegue entender que o que não tem hoje, Ele está dizendo que amanhã vai ter? Que o que ninguém conseguia comer hoje, amanhã todo mundo vai poder comer? Que o que deu errado para todo mundo até hoje, amanhã. Segura a mão de alguém. Pastor, eu não gosto. Segura sem gostar. Olha no zóio dele, se ele tiver zóio. E diga para ele assim: amanhã, por essas horas, haverá na porta da tua casa o milagre que você veio buscar. Isso é tão profundo, que olha o que ele está dizendo: amanhã verá na porta. Geralmente quando você quer algo, você sai de casa e vai buscar. Quem quer emprego, sai de casa, manda o currículo. Hoje em dia é tudo online, virtual. Mas geralmente leva o currículo e espera. Entrega para um amigo, espera. Vai numa empresa. Não, ele está dizendo: amanhã verá na porta. Ele está dizendo: é tão forte que Deus vai fazer, que não é que você que vai atrás, é o milagre que... Mas seguro que essa vai apertar. Isso só acontece na vida de gente que obedece. Ué, vocês estão aí, gente? Há um silêncio na igreja. Durante muito tempo a gente ouviu uma frase, pelo menos a gente quer, pentecostal, assembleiano. Aí, ó, tem uns aí perdidos. Cadê Êxodo? Te espero. Mas olhe para mim. Que a oração é o quê? Não ouvi. Você foi enganado a vida inteira. Até eu fui. Que eu descobri no decorrer da vida que a oração não é a chave da vitória. A chave da vitória é a obediência. Ué, pastor, então eu não preciso orar. Aí que você se enganou. Porque orar é mandamento, quem não ora é desobediente. Então está atrelado, mas o maior princípio do milagre chegar na tua vida é a obediência. Tem gente que ora muito, mas não obedece ninguém, irmão. A vida dele não muda. Por quê? Porque tem um espírito de Saul na vida dele. E todo Saul tem espírito do jumento que dominou Saul. De tanto andar com o jumento, virou um impacável igual um jumento velho. Isso é um perigo. Por que obediência? Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28. Se você obedecer tudo que está escrito, se você obedecer meu estatuto, obedecer minha lei, se você obedecer, todas as bênçãos virão e te alcançar.
Tem uma tradução que diz o pior, diz que todas as bênçãos virão e te atropelarão. Na vida de quem obedece, não é você que vai atrás da bênção, é o milagre que corre atrás de você. Obediência. Mas Deus está dizendo, na boca do profeta, amanhã, por essas horas, haverá. Esse verbo haver aqui é criado do nada, e só Deus tem poder para isso. Olha o que ele diz, haverá na porta de quem? De Samaria. Samaria está cercada, gente. Agora o que me intriga não é ele dizer que vai ter amanhã, pastor Renan. O que me intriga é o que ele está dizendo que vai ter amanhã. Ele diz que amanhã vai ter uma medida de trigo e 2 de cevada. O trigo era a comida de quem tinha uma melhor condição, a cevada de quem tinha condição mais baixa. Ambos entre plantio, colheita e preparo, 6 meses. Deus não está dizendo que amanhã vai trazer o trigo para ser plantado. Deus não está dizendo que amanhã vai liberar Samaria para colher. Deus não está dizendo que amanhã Samaria vai para o campo para poder colher o trigo, para fazer o processo. Deus está dizendo, amanhã eu vou trazer na porta pronto. Eu sei que você não entendeu, mas lá vai. O que Deus está dizendo é aquilo que demoraria 6 meses para acontecer na sua vida, amanhã. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu não sei se é todo mundo que crê no que está sendo pregado, mas quem recebe, recebe porque é profético. Existiam coisas que iriam demorar 6 meses ainda para chegar na tua casa, mas para aqueles que estão plantando a semente dessa noite, Deus está dizendo, amanhã estará na tua porta. Ah, glória. Você está esperando uma ligação? Alguém vai te ligar até amanhã. Está esperando uma resposta de emprego? Alguém vai procurar você até amanhã. Tem um dinheiro para receber, está travado? Alguém vai te procurar até amanhã. Pastor, minha vida está uma loucura. Deus está dizendo, amanhã haverá resposta. Amanhã haverá milagre. Se eu fosse você, já celebrava hoje pelo milagre que vai chegar amanhã na tua porta. Agora, qual é o problema disso? Que nem todo mundo crê no que você está crendo. Eu sempre digo isso, que o maior engano das pessoas é achar que todo mundo vai crer no que Deus está falando com você. Você pode perceber que tem gente, se você contar para ela que Deus falou que vai fazer algo na sua vida, na sua vida. Ai. É por isso que hoje eu vivo uma vida totalmente diferente do que eu vivi um tempo atrás. Nós vivemos um tempo de ostentação das redes sociais, né? As pessoas amam postar o que não tem para agradar quem não interessa. Diga aleluia. Irmão. Posta lá. Com iPhone. E a parede sem reboco. Deus te achou, né? Vai lá na loja, tira uma foto com aquela bolsa, sem nem o nome daquilo. Aí depois você vai na casa dela, você me empresta aquela bolsa? Qual bolsa? Ah, não, só tirei a foto na loja e deixei lá mesmo. Queima, Jesus, queima. Mas escute, nem todo mundo crê no que Deus fala com você. Então eu comecei a fazer coisas na minha vida, porque eu sei que nem todo mundo consegue crer no que Deus faz com a gente. Por exemplo, eu hoje, quando eu viajo, esse dia eu ganhei 3 dias num hotel na beira da praia. Agora posso falar, eu já fui. No hotel na beira da praia, tinha uma piscina no hotel que dava visão do mar. Eu falei, Jesus. É isso aí, irmão, obrigado. E aí, meus meninos gostam de ir para lá. Eles apelidaram o hotel de Hotel do Sapão. Porque tem um sapo que eles escorregam na língua do sapo, pula lá. É um negócio fantástico. Nós ganhamos, eu e minha esposa. Eu tenho uma amiga lá há mais de 15 anos e ela, a dona do hotel é tia dela.
E a gente foi. Rapaz, muqueca das melhores, do mais caro. E eu queria saber preço. E eu não, estou ganhando, só estou usufruindo. Terra. Irmão, comia assim, falando em línguas. Tirei foto de tudo. Até hoje eu não postei. Porque antigamente, mãe, estão indo, aí já fazia, estão indo não sei para onde, não chegava, o carro quebrava. Então vive, depois posta. Para quê? Para que você não poste e não viva. Nem todo mundo crê e nem todo mundo quer ver Deus te abençoando. Então às vezes você vai contar as coisas para algumas pessoas e vão jogar um balde de água fria no que Deus falou com você. E isso às vezes não é só com gente de longe não, irmão. Porque o de longe nem me interessa. O problema é o de perto. Gente, você fala assim, rapaz, eu achava que ele torcia por mim. Aí você fala, olha, esse ano eu vou fazer uma faculdade. Ele diz, já iniciei 3 vezes. E não concluí nenhuma. Esse ano eu vou montar meu negócio. Com essa crise no governo. Então tem gente que para tudo que você tem uma palavra profética, ele tem uma palavra de derrota. Desses tais, digo eu, Alain Miranda, fugi. Tira de perto de você pessoas que não crêem no que você está crendo. Tira do seu convívio gente que não consegue crer na visão que Deus colocou em você. Por quê? Porque pessoas se perdem, pessoas vão, pessoas vêm. E aprenda da glória a Deus quem foi, aprenda da glória a Deus por quem veio, porque quem foi Deus tirando, quem veio foi Deus trazendo. O que não pode perder é o propósito dele para a sua vida. Então isso é normal. Agora tem gente que não crê. Quando Eliseu libera essa palavra, o capitão se levanta e diz assim, nem se Deus fizer janela no céu. Cabeça seca, irmão. Deus não precisa fazer, a janela já tem. Só que o interessante é que a janela do céu, ela aparece praticamente só lá em Malaquias. Deus sempre fala de porta, 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 mas janela ele fala só quando você é dizimista e oferta. Silêncio, quase ninguém responde. Olha para o seu irmão e diga, a porta qualquer um pode abrir. Deus abre porta para o nome dele ser glorificado. E o diabo também abre algumas portas para muita gente ser enganado. Diga, mas a janela é só ele. Porque eu não sei lá na sua casa, mas na minha janela só se abre por... e lá quem mora é ele, quem manda é ele, quem domina é ele. Agora diga para o seu irmão, só para quem é fiel. O ladrão abre não. Diminuiu? Está roubando de Deus, irmão? Deus só abre a janela para quem é fiel. Então o capitão está falando de uma janela que já tem a janela. Ele disse, mas nem se Deus fizer. Aí Eliseu disse, tu vai ver, mas não vai participar. Então não fica triste não, irmão. Tem gente que vai ver muita coisa na nossa vida, mas tem gente que vai só ver e não vai participar. Aí você fica aí chorando. Fulano estava comigo desde o início, de repente sumiu. Deus falou, fui eu que fiz sumir, filho. Está chorando por quê? Fui eu que tirei. Deus prefere tirar do que dar confusão. Deus viu coisas que você não viu, ouviu coisas que você não viu, participou de coisas que você não participou. Então Ele te livrou e nem te avisou que estava te livrando e você está aí reclamando de quê? Falou, vai ver, participar você não vai. Só que tem um porém. Qual é o porém? O ser humano é humano. E por ser um ser humano, você começa às vezes a deixar a fé agir com a lógica. Por exemplo, se Deus levantar alguém aqui na igreja e olhar para você e disser, meu servo, eu estou te dando um carro. Você diz, meu Deus, um carro. Jesus. Quem trabalha com carro aqui na igreja, Senhor? Fulano vem de carro. Aí você liga, fulano, eu senti de Deus de orar aí na tua empresa, aleluia. Porque você botou na cabeça que Deus vai te dar um carro, e é o fulano que vem de carro que vai ser usado. Eu falo, meu filho, vou te dar uma casa. Meu Deus, quem é que vende imóvel na igreja? Você liga para aquele irmão, começa a tratar ele melhor, dá parte do Senhor para ele. Fala, irmão, veja um brilho no teu olhar, aleluia.
Porque você colocou na cabeça que se Deus vai te dar uma casa, é aquele irmão que trabalha com venda de carro, que vai ser de casa, que vai ser usado para te abençoar. Só que Deus não é gente. Deus falou, amanhã eu vou trazer farinha e cevada. De onde? Não interessa, o que interessa é que vai trazer. Quem ele vai usar? 4 leprosos, caindo aos pedaços do lado de fora. Olha o assunto deles, a melhor conversa que eu já vi na vida. A conversa, se nós entrar, nós morremos. Se nós ficar, morremos. Se nós formos, morreremos. O assunto deles é morte. Na cidade tem fome, morre de fome. Aqui fora morre de lepra. Se a gente for no inimigo, eles matam nós. Então, entre morrer aqui, entrar para morrer e ir lá para tentar comer alguma coisa, a gente vai, porque de qualquer jeito a gente morre. E eles disseram a verdade. O que eles fizeram? Começaram a caminhar em direção ao arraial dos Círios. O texto não diz exatamente isso, mas o texto deixa entender isso. A Bíblia diz que quando os 4 leprosos, pastor, estão caminhando, lá no arraial dos Círios, eles ouviram um barulho de um grande exército. Tinha exército, irmão? Não. Tinha 4 leprosos caminhando. Agora, o que eu acho mais interessante é que nem os 4 leprosos sabiam que o exército estava junto com eles. Nem o povo de Samaria sabia que os 4 leprosos estavam indo para o arraial do inimigo e tinha um exército com ele. Mas a Bíblia diz que lá no arraial do inimigo eles estão ouvindo o barulho de um exército. Pastor, o que você quer dizer com isso? Você não está vendo nada. Talvez quem está perto de você também não está vendo e nem ouvindo nada. Mas fica tranquilo, o teu inimigo já está ouvindo. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, não se preocupe, não é porque você não está vendo e nem ouvindo, que não vai acontecer, você não está vendo e não está ouvindo, mas o teu inimigo já está fugindo pelo barulho do exército, que eu coloquei para caminhar do teu lado. Eles ouvem. Quando esses 4 chegam lá, eles disseram, olha, isso aqui é tudo vazio, e comida exposta para todo mundo. Eles comeram. Se fosse eu, faria o mesmo. E quando eles terminaram de comer, olharam para o outro e disseram, não é justo nós aqui nos fartando de comida, nossos irmãos lá com fome. Disseram, vamos lá chamar eles. Eles falaram, como? Eles não vão acreditar na gente. E eles disseram, é só a gente levar um pouquinho de farinha, um pouquinho de cevada. E quando a gente chegar na porta com a comida, dificilmente eles duvidarão do que nós diremos. Lá vão os 4. Punhadinho de farinha, outro com um punhadinho de cevada. E quando chegaram na porta da cidade, abriram a porta. Quando o povo viu, eles nem precisaram falar, o povo viu, saíram correndo porque lembraram da palavra do profeta. 2 coisas se cumprem simultaneamente. A primeira palavra foi, amanhã vai ter. E ele disse, vai ter por essas horas. E quando eles viram, eles lembraram da palavra e do acontecimento. Primeira profecia cumprida. A segunda, o capitão estava na porta, o povo estava com tanta fome que atropelou ele, a farinha caiu na cara dele. Ele viu, mas não comeu porque morreu ali. E o que Deus disse se cumpriu porque o povo se alimentou. E toda a crise de fome, de mãe matando o filho, do rei preocupado, de falta de estabilidade, cessou ali. Porque quando Deus fala, Ele cumpre aquilo que fala. E eu finalizo aqui, para a gente orar. Cadê os meninos que tocam aqui? Cadê minha banda? Vem pra cá. É um pequenininho do violão aqui, nem tamanho de gente tem, mas é fogo puro. E eu gosto dele. Escute o que eu vou lhe dizer. E eu encerro aqui, porque isso é profético. Agora, pronto. Bonitos vocês não são, não, mas são de boa. Escute isso aqui. Agora são, rapaz, 1 minuto para as 9. É isso mesmo? Pronto, 9. 9 horas em ponto. Eu quero que você pegue a mão de alguém aí. Pastor, eu não gosto. Pega sem gostar. Pastor, e se ele não tiver mão, ore para que nasça uma.
Diga para ele: eu não sei se você crê, mas assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas. Diga para ele: agora são 21 horas, e Deus está dizendo que até amanhã, por essas horas, o que você veio buscar para 2024 estará na tua porta. Diga: não se assuste se quando você acordar amanhã e abrir a porta, o milagre estará lá te esperando.